Alô pessoal! Alo, Marçom aradım. Hoje, em mais um episódio da série Como Eu Faço, vou mostrar para vocês o passo a passo de como é o meu procedimento de montagem de quarentena e de tratamento dos peixes antes de entrarem nos meus aquários. Roda a vinheta! Há muitos anos as pessoas que me conhecem sabem que todos os peixes que entram nos meus aquários têm que obrigatoriamente passar por algum tipo de tratamento contra os parasitas mais comuns que podem causar alguma tragédia no aquário. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mais especificamente a Milodinium ocellatum, que é o parasita dinoflagelado que causa a doença conhecida como Odinium, e Cryptocaryon irritans, que é o parasita ciliado que causa a doença conhecida como Ictio. A gente já fez vídeo sobre essas duas doenças, então se você não conhece, assiste lá depois. Então vou explicar primeiro o procedimento que eu uso, para depois mostrá-lo na prática. O tratamento que eu mais gosto de fazer para eliminar esses parasitas é usando um medicamento à base de cobre conhecido como Cupramine. E é Cupramine que fala, tá? Não é Cupramine. Isso aqui realmente é uma coisa muito complicada que eu vejo muita gente errando, mas a partir de hoje eu te garanto que você nunca mais vai errar essa jossa aqui, ó. Toda vez que eu falar sobre tratamento com cobre, vou estar me referindo a Cupramine. O Cupramine é uma forma de cobre ligada a uma mina que o torna menos tóxico e mais seguro, inclusive ao filtro bacteriano além dos peixes. Isso tudo segundo o próprio fabricante. Eu já fiz dezenas de tratamentos usando Cupramine e já acompanhei outras dezenas. Se somar tudo, provavelmente vai passar de uma centena. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Continuando a falar sobre o tratamento ou quarentena que eu faço, ele inclui, além do Cupramine, um medicamento conhecido como Prasipro, que é um medicamento à base de praziquantel muito eficiente no combate a parasitas internos. O mais legal desse vídeo é que esse tipo de problema com parasitas internos vai ser apresentado na prática. Então assiste o vídeo até o fim, até porque eu vou fazer considerações muito importantes no final dele. Então só voltando à conclusão da quarentena que eu faço, ela basicamente inclui tratar o peixe com Cupramine por no mínimo 14 dias. Geralmente eu gosto de fazer 21 a 28 dias, muito embora ultimamente a maioria tenha feito por 21 dias. E depois disso, fazer o tratamento com Prasipro por uma semana, para aí sim mandar o peixe pro aquário. Ah, Léo, mas eu já vi tratamentos de 10 dias usando sulfato de cobre ao invés de Cupramine. Pois é, esse tratamento muito provavelmente vai ser eficiente contra os dois parasitas que eu citei anteriormente, os que causam Ictio e Odinium. Se você assistiu, por exemplo, nosso programa sobre Ictio e entendeu o ciclo do parasita, vai entender o porquê. Só que eu prefiro o método que eu vou mostrar aqui por 3 motivos. Primeiro, 10 dias eu acho muito pouco tempo para você observar o peixe antes de colocar no aquário, porque eventualmente ele pode apresentar algum outro tipo de parasitose ou infecção, como pode ser o caso de infecções bacterianas ou vermes internos. Inclusive, como eu já falei, você vai ver isso na prática nesse vídeo. Segundo, sulfato é mais tóxico do que Cupramine. Com Cupramine você consegue manter o filtro bacteriano sendo eficiente e pode manter o peixe em observação por muito mais tempo. Terceiro, para muitos peixes sabidamente mais sensíveis a cobre, como borboletas, anjos e mandarins, o Cupramine funciona muito bem e eu já fiz e vi isso na prática muitas vezes. Se você quiser utilizar algum protocolo que use sulfato de cobre, fique à vontade. O que eu vou demonstrar aqui é um protocolo que eu já cansei de usar e indicar, e que eu sei que funciona bem na grande maioria das vezes. Então, sem mais delongas, vamos mostrar isso na prática. Ai, que delícia! Bom, vamos lá. Por uma questão de economia, eu uso água do meu próprio aquário para encher minha quarentena. Então eu aproveito o dia que eu vou fazer a TPA do aquário. Se não for o seu caso, você pode usar água feita na hora sem nenhum problema. Então eu enchi aqui 2 baldes de 20 litros e joguei no aquário de quarentena, que tem 40 litros. Aqui o nosso protagonista do programa. É um peixe conhecido como Wrasse solorensis. Isso é o de menos, mas é legal apresentar o ator principal. Aqui já no nosso aquário de quarentena, essa é a caixa de reposição de água doce. Essa quarentena que eu vou usar é um pouquinho incrementada, tá? Ela tem SAMP traseiro, caixa de reposição, mas você não precisa de nada muito elaborado. Se você tem alguma dúvida sobre como montar esse tipo de aquário, assista nosso programa sobre quarentena. Aqui um pedaço de cano grande para o peixe usar como toca ou esconderijo. Isso é muito importante para algumas espécies de peixes. Na verdade tem peixe que é meio doido e tem peixe que não é.
Toda quarentena ou aquário hospital que você montar tem que ter algum lugar para o peixe usar como esconderijo ou toca, principalmente para diminuir o estresse. Se você vai usar um pedaço de cano, alguma rocha plástica ou um pote de margarina, não importa. É muito importante que o peixe tenha onde se esconder. Ah, Léo, mas por que eu não posso usar alguma rocha? Eu não gosto de usar rocha porque ela pode absorver parte da medicação e tornar mais trabalhoso manter a concentração desejada do medicamento no início. O mesmo vale para substrato, mas se você quiser usar, é só ficar sempre atento a esse tipo de problema que pode ocorrer. Agora eu liguei a circulação e chequei se está tudo em ordem. Eu poderia colocar uma grade com pelon aqui, que é muito desejável, mas para deixar mais simples não vou fazer isso não. Aqui é um aquecedor bem simples que eu vou usar. Não tem nada demais, tá? Só acertar a temperatura desejada. Eu recomendo deixar algo entre 26 e 28 graus. Dependendo da estação do ano, você pode até ajustar isso melhor para economizar um pouco de energia. Ah, Léo, mas como eu vou cuidar da amônia nesse aquário? Vamos lá, eu já sabia que eu ia pegar algum novo peixe. Então eu deixei uma mídia no SAMP do meu aquário principal para ser colonizada. Eu sempre faço isso, tá? Deixa alguma mídia no SAMP para, numa eventual emergência, precisar montar um aquário hospital, é só tirar de lá e usar. Se você não entendeu por que a gente faz isso, assista o nosso vídeo sobre ciclo do nitrogênio. No meu caso, a mídia é esse toco aí mesmo, que por experiências anteriores, eu já sabia que atrapalhava menos na concentração do medicamento. Não sei se pelo material que é feito ou se pela qualidade, mas semanas antes de adquirir o peixe, eu já deixei a mídia no SAMP para ser colonizada. O que eu posso te assegurar é que se a mídia escolhida for Ciporax, ela vai absorver uma parte do medicamento no início da dosagem. Então você vai dosar copramine e os níveis de cobre vão demorar um pouco mais para atingir o desejado, porque a mídia vai absorver uma parte. Mas isso não é nada demais, tá? Desde que você acompanhe com testes e rapidinho ela satura. Sobre outras mídias de outros fabricantes, eu não posso afirmar nada porque não tenho experiência. E só para constar, eu não aconselho voltar essa mídia para o seu aquário de corais depois que terminar a quarentena. Ah, Léo, mas e se eu não tiver essa mídia colonizada? Se você não tiver, você pode usar uma mídia zerada e algum produto acelerador, como o Stability ou o Biodigest, por exemplo. Eu gosto de usar a dupla Biodigest e Biopitin, mas aí você escolhe a da sua preferência e siga as instruções do fabricante. Se possível, monta a quarentena uns dias antes de pegar o peixe, tá? Eu não fiz isso justamente para mostrar todo o processo junto, mas montar antes é bastante desejável. Agora, enquanto eu aclimato a temperatura da água onde está o nosso peixe, vou encher a caixa de reposição com água doce e depois, após alguns minutos aclimatando a temperatura, vou colocar o peixe no aquário. Ah, Léo, mas e as pessoas que fazem gotejamento para fazer aclimatação? Olha só, existem várias maneiras de fazer a aclimatação de um peixe. Os únicos parâmetros que me preocupam nesse caso são salinidade e temperatura. No caso desse peixe, a salinidade da quarentena era a mesma da água que ele estava. Então eu só me preocupei com a temperatura mesmo. Mas eu levo em conta que eu tinha pegado o peixe há poucas horas. Por que eu estou frisando isso? Sem querer complicar muito, explicando de uma maneira bem superficial, bem grotesca mesmo. Quanto mais alto o pH da água, mais tóxica vai ser uma eventual quantidade de amônia presente no saquinho que está o peixe. Então, por exemplo, se o seu peixe foi enviado de outro lugar e levou mais de um dia para chegar, é possível que ele tenha cagado no saquinho. O pH da água que ele está eventualmente vai cair pelas condições gerais e uma certa quantidade de amônia vai estar presente. Ela vai ser menos tóxica porque o pH ali está mais baixo. Se você gotejar água com um pH alto, o pH do saquinho vai subir e a toxicidade agora da amônia pode prejudicar o peixe, mesmo que a quantidade de amônia comece a ser diluída. Isso tudo é campo teórico, tá? Na prática mesmo, falando do nosso universo aquarista, eu nunca ouvi falar sobre problemas com esse cenário, mas ele faz até algum sentido. Tudo frescura. E eu vou deixar um artigo que fala sobre amônia em aquários na descrição do vídeo se você quiser dar uma olhada. De qualquer forma, se a temperatura e salinidade forem aproximadas, não precisa se preocupar absurdamente em gotejar água, esperar por horas, porque dificilmente o peixe vai ter algum problema de aclimatação. Para situações desse tipo que eu passo, geralmente eu aclimato adicionando água aos poucos mesmo, tá? Antes de colocar o peixe. Aliás, no final do vídeo a gente fez isso antes de pôr o peixe no aquário. Seguindo com o nosso procedimento, salinidade aproximada, temperatura igualada, vamos colocar o nosso peixe na quarentena. Cuidado para tirar ele do saquinho, tá? De preferência, faça isso com alguma ajuda para diminuir o risco de rolar alguma merda. Não serve pra nada, só nasci pra fazer merda. Já na rede, com cuidado, coloca ele no aquário.
Outra coisa que é muito importante de lembrar é cobrir a quarentena para evitar que o peixe pule e você o encontre seco no chão no dia seguinte. Aqui nosso protagonista já na quarentena. Coloquei um pouco de ração e a partir daí eu passo a observar todo o seu comportamento. Se come bem, se demonstra interesse pela ração, se está tímido, ofegante, se está estressado e assim por diante. Assim que ele terminar de comer, é muito importante retirar toda a sobra de ração. Não deixe essa merda lá apodrecendo, porque a gente precisa tentar manter a qualidade da água a melhor possível. Então sempre que sobrar ração, dá um jeito de tirar fora. Uma pipeta eu acho que seria a maneira mais fácil, mas você pode usar a sua imaginação. Se tiver uma circulação boa e algum filtro mecânico, também ajuda desde que você o mantenha limpo. Dia seguinte, mesmo processo. Agora eu vou pôr um pouco menos porque eu acho que eu tinha exagerado. E mais uma vez observo o interesse do peixe e se ele está comendo bem. Próximo dia. Opa! Um cocô no fundo. Óbvio que a gente vai tirar isso de lá, né? Não tem por que deixar essa porcaria apodrecendo lá. Ração de novo e continuo observando. Se houver sobras, retiro com a pipeta. Quarto dia, vamos mudar o tipo de ração. Vou adicionar pellets agora e observar se ele tem interesse. Não ficou tão interessado, mas até que comeu bem. Ah, Léo, mas cadê o medicamento com cobre? Vamos lá. Nesse quarto dia, eu adicionei o Cupramin. Você vai, obviamente, me perguntar por que eu não coloquei desde o início. Esse peixe já estava em um aquário há bastante tempo, tá? Então minha maior preocupação nesse caso não é odínio. Se você assistiu nosso programa sobre odínio, sabe que ele é uma doença muito agressiva. Para casos de peixes que vêm de outros aquários ou que vêm de baterias que usam cobre, mesmo em baixas concentrações, o parasita do odínio dificilmente vai vir junto. Se você desconfia que o peixe possa portar esse parasita ou não se sente seguro em esperar alguns dias, pode colocar o Cupramine desde o começo. Falando do íctio, se você assistiu nosso programa sobre íctio e entendeu o ciclo do parasita, percebeu que ele leva alguns dias até alcançar a fase nadante infectante, que é a que infesta o peixe. Mesmo que esse peixe tivesse alguns pontinhos de íctio, pelo já conhecido ciclo do parasita, ele ia cair do peixe, virar um cisto, para depois eclodir e infectar o peixe. Só que esse processo leva alguns dias, e o cobre age na última fase desse ciclo, que é na hora que o cisto eclode. Então quando você coloca o peixe numa quarentena que não tem o parasita, você tem alguns dias para observar o peixe sem nenhuma chance dele ser infectado por razões óbvias. Então geralmente para casos como desse peixe, eu espero 2, 3 ou 4 dias para só então entrar com o medicamento. Nesse caso eu entrei no quarto dia. E vou repetir, se você não se sente seguro ou desconfia do peixe eventualmente portar o parasita do odínio, pode começar com o Cupramine desde o início. Obviamente, além do Cupramine, você vai precisar de um teste de cobre. As instruções do Cupramine dizem para se usar 20 gotas para cada 40 litros numa primeira dosagem e depois de 48 horas repetir a dosagem. Um negócio curioso é que antigamente as instruções diziam para se usar 16 gotas ao invés de 20. Eu não sei se a fórmula mudou, mas eu não recomendo que você faça essa dosagem sugerida, principalmente se você for tratar mandarins, borboletas ou anjos. Eu vou interromper um pouco a sequência do procedimento para fazer algumas considerações que eu acho importantes. Primeiro, o Cupramine numa concentração de 0,25 já vai ser eficiente contra os parasitas de odínio e íctio. Segundo, essa dosagem sugerida pelo fabricante visa terminar a concentração final em 0,5 ppm. Então, teoricamente, você usa a dosagem inicial sugerida, espera 48 horas, repete e no final atinge essa concentração, considerando que você não vai ter nada que absorva o medicamento. Essa concentração de 0,5 vai ser segura para a maior parte dos peixes, e eu particularmente gosto de manter essa concentração entre 0,3 e 0,6. Se você for tratar algum peixe mais sensível ou não tiver muita experiência, eu sugiro você aumentar a concentração do cobre aos poucos, usando doses menores diárias, bem como fazer testes diários. No passo a passo que eu gravei, eu fiz a dosagem conforme o fabricante manda, até para mostrar a segurança do medicamento em concentrações mais altas e com determinados peixes. Mas eu me julgo com experiência o suficiente para identificar qualquer tipo de problema numa quarentena, seja por dosagem excessiva de cobre, seja por algum tipo de intoxicação. Então se esse não é o seu caso, eu te aconselho a fazer o tratamento da maneira que eu vou falar agora. Presta atenção, idiotas! Vamos lá. Começa dosando metade do sugerido.
Para um aquário de 40 litros como esse do nosso exemplo, você dosa de 8 a 10 gotas e algum tempo depois, pode esperar algumas horas, faz o teste. Se eventualmente der zero porque alguma mídia absorveu, você repete a dose. Se der, por exemplo, 0,1, você repete a dose no dia seguinte. Se você subir gradativamente, vai ser mais seguro, principalmente para os peixes que a gente já falou que são sabidamente mais sensíveis. Aí você vai fazendo assim até alcançar a concentração desejada, que na minha preferência é um valor entre 0,3 e 0,6. No começo pode ser um pouco chato se você usa Ciporax, substrato ou alguma outra mídia que absorva o medicamento, mas depois que ela satura fica bem mais tranquilo. Eu vou repetir, se você for tratar peixes mais sensíveis ou se não tiver experiência em tratamento com cobre, suba a concentração do medicamento aos poucos, como eu acabei de falar. Para o caso de peixes sabidamente mais sensíveis, procure manter a concentração sempre próxima de 0,3. Entendeu, né? Agora vamos voltar para o vídeo. Eu vou usar nessa quarentena um produto chamado Ammonia Alert. O Ammonia Alert é um sensor de amônia que faz a leitura contínua da amônia na água através da mudança de cor do centro do sensor. Ah, Léo, mas por que usar isso e não usar um teste de amônia? O cupramine, por ser uma forma de cobre ligada a uma mina, atrapalha a leitura dos testes mais comuns de amônia. O Ammonia Alert detecta apenas a amônia tóxica, na forma de gás. Eu não vou me aprofundar nisso, tá? Mas outro teste que eu sei que faz a leitura separada da amônia é o da própria Siquem, fabricante do cupramine. Na verdade eu vou usar o Ammonia Alert só para mostrar para vocês uma opção eficiente que eu recomendo para quem não tem muita experiência no processo. No geral eu não uso porque, como eu falei, já tenho bastante experiência com esse protocolo. Se você for usar o Ammonia Alert, deixe ele uns dias antes no seu aquário ou na própria quarentena, porque ele leva uns dias para regular. Aqui você vê que ele tem uma cor para cada concentração de amônia tóxica. Amarelado é seguro, esverdeado é um sinal de alerta, azul claro é um alarme e azul escuro, a merda já está feita. 2 dias depois, recolhe a sujeira que está visível, ração para o peixe, observe o comportamento. E vamos para a segunda dosagem do cupramine. Lembrando que eu estou seguindo as instruções do fabricante, tá? Mas já falei anteriormente um método que eu acho mais seguro para quem não tem experiência. Depois de algumas horas, vamos testar o cobre. Como vocês já sabem, eu costumo usar o teste da cera. Olhando aqui, está entre 0,3 e 0,6, que é o que eu busco. Na verdade está bem parecido com 0,6. Para tirar a prova desse teste, eu adquiri um teste da Hanna, só para fazer esse vídeo. Bem que eles podiam ter me dado o teste, né? Para quem não sabe, os testes da Hanna são os mais próximos que nós aquaristas leigos chegamos de testes profissionais. Então fazendo o teste, vamos ver o resultado. 0,59, que é praticamente o 0,6 que eu consegui identificar no teste da cera. Passou um pouquinho do que as instruções do cupramine indicaram, né? Porque era para dar 0,5. Mas o cupramine para boa parte dos peixes ainda é seguro nesse nível. A partir de agora, a gente vai acompanhar a concentração de cobre durante o período do tratamento. Se a concentração baixar, a gente dosa o medicamento para acertar. E vamos começar a contar os dias do tratamento a partir de agora. Próximo dia, retira a sujeira, oferece ração, observe o comportamento do peixe e se não apresenta nenhuma anomalia. Próximo, retira a sujeira, oferece ração, retira o excesso. Próximo dia, tira a sujeira, ração. Teste de cobre para conferir se está ok. Tá tudo ok. Próximo dia, mesma coisa. Próximo dia, mesma coisa. E continua nessa rotina. Aqui a gente está no 8º ou 9º dia desde que o cobre alcançou a concentração que a gente queria. Eu vou aproveitar para mostrar como se faz o teste da cera, tá? Você pega 10 ml de água do aquário, agita bem os 2 reagentes antes de usar e pinga 7 gotas do reagente número 1 no recipiente. Fecha e agita bem. Tira a tampa e pinga 7 gotas do reagente número 2. Fecha e agita bem. Tira a tampa e espera 5 minutos. Aí você compara as cores, de preferência em um ambiente com luz natural. Se você observar, não sei se pela câmera vai dar alguma diferença. A concentração caiu um pouquinho, mas ainda está entre 0,3 e 0,6, então não tem problema. Após 3 dias seguindo a mesma rotina, eu fiz o teste novamente após uma TPA, que eu já vou explicar como você tem que fazer. Estava entre 0,3 e 0,6, seguimos com o tratamento e a rotina. Você vai notar que a quarentena está sendo tomada por algumas algas. Eu não tenho o costume de limpar nem raspar as algas durante o tratamento. Como as minhas quarentenas ficam em um lugar que recebe luz do sol,
É normal isso acontecer. Se você fizer alguma sala que não receba luz o suficiente, ou se usa alguma luminária fraca, normalmente não vai ter a presença de algas. Mas alguns dias se passam e vamos fazer mais uma TPA. O processo não tem nada demais, tá? Você prepara a água com a mesma salinidade da quarentena e acerta a temperatura. Dosa o medicamento e mede antes de fazer a troca. A concentração de cobre tem que dar próxima ao que já está na quarentena. Então vamos lá. Tirei aproximadamente 20 litros da água da quarentena, que dá praticamente metade do volume. Dosei 8 ou 9 gotas de cupramine. Deixei a bomba batendo a água e depois fiz o teste. Deu entre 0,3 e 0,6. Aproveitei para conferir com o teste da Hanna. Então coloquei a água na quarentena e segue o jogo. Eis que alguns dias depois, chegamos num ponto bastante interessante que pode ocorrer com qualquer peixe novo em quarentena ou até em um aquário. Nosso protagonista parou de comer. Tá que pariu, que filha da... Passou a demonstrar cada vez menos interesse pela ração e o que pegava cuspia. Esse pode ser um sinal de algum parasita interno. No dia seguinte, além de não comer, ele apresentou mais um sinal que indica esse tipo de parasita. Fezes em fio. Se você observar, vai ver que tem um fio branco preso no brioco dele. Para mim já é o suficiente para indicar esse tipo de problema. Como a gente já estava praticamente no 20º dia do tratamento com cobre, eu resolvi já encerrar o tratamento com cobre e entrar com o Prazipro, que é eficiente justamente contra esse tipo de parasita. Coloquei carvão ativado para remover o cobre da quarentena. No dia seguinte, medi, zerou. Como o peixe já estava meio apático e eu queria mostrar bem o tratamento, eu resolvi limpar toda a quarentena para em seguida iniciar o tratamento com o Prazipro. As instruções do Prazipro indicam agitar bem antes do uso e usar 1 TSP para cada 80 litros. TSP é uma medida americana que significa teaspoon, ou uma colher de chá americana. Se não me engano, 1 TSP é igual a 5 ml. Eu tenho um conjunto de colheres com medidas americanas, mas se você não tiver, não precisa se preocupar, porque se passar um pouco da concentração, não tem problema. Então pode usar algo aproximado mesmo. Para a litragem da nossa quarentena, eu vou precisar de meia TSP, ou meia colher de chá americano. Depois de agitar bem, coloco numa área de boa circulação e pronto. Só esperar 5 a 7 dias. A experiência que eu tenho com esse tratamento para esses casos é do peixe voltar a comer depois do 3º ou 4º dia. Tá? Em alguns casos você pode repetir o tratamento por mais uma semana. Você vai observar que, embora algumas vezes ele demonstre interesse pela ração, ele acaba cuspindo quando pega. Após o 4º dia, já dá para ver que ele volta a comer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Então eu esperei 7 dias para o fim do tratamento e agora é hora de pôr nosso novo habitante no aquário. Aqui o processo é simples, tá? Pega um balde com um pouco de água da quarentena e coloca os solorenses nele com cuidado. Como a salinidade da quarentena e do aquário são praticamente as mesmas, eu só vou aclimatar por causa da temperatura, que nem era tão diferente assim. Faço tudo isso com um copo mesmo, adicionando água de tempos em tempos ao balde onde está o peixe. Depois de algum tempo, é hora de colocar ele no aquário. Com cuidado, eu pego ele com a rede e solto no display. Ele ficou mais tímido e escondido nos primeiros minutos, mas isso é bem normal, tá? Depois já começou a explorar o aquário todo. No meu aquário eu fiz um esquema para evitar perdas por saltos, que foi colocar essas placas apoiadas na tampa do aquário. Então se o peixe pula, ele bate na placa e volta. Se você for colocar no seu aquário algum peixe que costuma saltar, é bom pensar em algo para evitar que ele se mate. Muitos utilizam alguns tipos de tela. No futuro a gente pode fazer um programa falando sobre isso. Antes de continuar, eu vou só fazer uma observação. Assim que eu terminei o esquema profilático que mostrei para vocês nesse programa, eu coloquei os solorenses direto no display, porque eu sabia que nenhum dos peixes que eu tenho no meu aquário iriam encrencar com ele. Então é muito importante, antes de adquirir um peixe, você estudar sobre a compatibilidade dele com os outros habitantes que já tem no aquário.
No caso, por exemplo, de alguns tanques, você pode usar alguns recursos como caixas de aclimatação ou divisórias na hora de colocar o peixe no aquário, para que os outros se acostumem com a presença deles e isso diminua a chance de agressão. Mas nem sempre isso vai ser garantia, tá? Então procura se informar o máximo que você puder sobre o peixe desejado antes de adquiri-lo. Entendeu? Você entendeu, velho? Voltando ao nosso habitante, aquele no segundo dia já comendo entre os outros peixes. Aqui nos outros dias totalmente já adaptado. Então vamos fazer algumas considerações finais e observações muito importantes. Como você pode ver, o tratamento não é nenhum bicho de 7 cabeças. O Cupramine é bem seguro e se você tiver receio, pode fazer o tratamento de maneira mais cautelosa, subindo a concentração de cobre aos poucos. E para peixes mais sensíveis como anjos, borboletas e mandarins, subir mais devagar e parar em 0,3. A título de curiosidade, eu vou mostrar aqui imagens de uma quarentena com Cupramine de um Flame Angel, que coincidentemente um amigo meu estava fazendo ao mesmo tempo. Aqui você vê o peixe há praticamente 20 dias em Cupramine, com a concentração de 0,45 ppm, segundo o teste da Red Sea. Está ali entre o 0,3 e 0,6, né? Ele podia até deixar um pouco menos se quisesse. Ele acabou fazendo o mesmo processo com o Prasipro depois, porque o peixe dele também exibiu sinais de parasitas internos. Esse protocolo Cupramine mais Prasipro é muito usado lá fora, e eu tenho usado ele há bastante tempo com sucesso. Uma coisa que você pode se perguntar é: Por que não fazer antes o tratamento com Prasipro? E eu vou te responder. Boa pergunta. Você até pode fazer antes e depois entrar com cobre. Uma coisa que pode rolar também é o peixe, depois de bastante tempo no Cupramine, começar a perder o apetite. Não é regra, tá? Mas eu já presenciei algumas situações assim e já ouvi alguns relatos. Então não é sempre que um peixe que para de comer tem algum parasita. Ele pode parar de comer por estresse, brigas, alguma infecção, enfim. Ah, Léo, pera aí, cara. Eu não posso fazer o tratamento com Cupramine junto com Prasipro? Olha só, eu já vi vários aquaristas gringos fazendo isso. Nos últimos dias de tratamento com cobre ou até no meio, dosam Prasipro junto. Eu nunca fiz e não me lembro de ter lido algum relato negativo sobre isso, mas fica a seu critério. Eu gosto de fazer separado porque geralmente na fase do Prasipro eu procuro engordar o peixe, oferecendo bem mais ração. Mas isso é uma opção pessoal, tá? Ah, Léo, mas e Brooklynella? Você não trata pra isso? Brooklynella é uma doença bem menos comum de se ver. A título de curiosidade, ela é tratada com banhos de formalina. Como geralmente o processo que eu uso dura algumas semanas, se o peixe for portador do parasita, é bem provável que ele adoeça mesmo no cobre. E nesse caso, se desconfiar de Brooklynella, aí posso fazer os banhos necessários. E pessoalmente, eu não gosto muito de ficar tirando o peixe da quarentena, dando banho e voltando pro aquário. Se você quiser fazer, fica a seu critério, mas eu não costumo fazer nada mais do que eu mostrei aqui. Agora eu vou te falar uma coisa muito importante, tá? Vem mais perto para ouvir direito. Não tão perto. É muito importante você escolher um peixe que esteja comendo bem e tenha um aspecto saudável, tá? Não entra nessa de comprar pela internet, assim, ao menos ver um vídeo do peixe, ou fazer grupinho para comprar peixe direto da importadora, porque não vale a pena. Se você pegar um peixe que esteja comendo bem na loja e tem um aspecto saudável, sua chance de sucesso vai ser muito maior. Se você pegar um peixe fudido e ele morrer na quarentena, aí não adianta ficar culpando o cobre ou a própria quarentena, né? Você tem mais é que se dar mal com o processo. É claro que, eventualmente, mesmo pegando um peixe saudável, comendo e tudo mais, ele pode acabar morrendo sem nenhum motivo aparente. Isso acontece, tá? Seja por métodos de captura que envolvam veneno, seja por alguma doença viral ou infecção que seja difícil de diagnosticar. O fato é que quanto melhor você escolher o peixe na hora da compra, maior vai ser a sua chance de sucesso. Ah, Léo, e hipossalinidade? Eu não posso fazer junto com o Cupramine? Não, cara, não pode. Em salinidades mais baixas, o Cupramine vai ter uma maior concentração na dosagem. Ou seja, você vai dosar a mesma coisa, mas a concentração de cobre vai ser muito maior. Eu não sei explicar isso quimicamente, até porque nunca me interessou saber o porquê, tá? Mas é isso que rola. Se você quiser fazer, fique atento a isso, mas eu não recomendo. Inclusive eu tenho um amigo que inventou de fazer isso e quase matou um peixe, até eu conseguir descobrir essa pardalzada dele. E era um borboleta, tá? Mas por sorte a gente conseguiu salvar o bicho. Aproveitando o gancho, em breve a gente vai fazer um programa parecido com esse, mas mostrando o tratamento por hipossalinidade. Então aproveita para se inscrever no canal, curtir nossa página no Facebook e seguir a gente no Instagram. E me fala aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você trata seus peixes antes de pôr no aquário e o que você achou desse protocolo. Um grande abraço e até o próximo Rip Show.